Bom, boa noite a todos. Depois desse preparo, onde falou tanto da coragem, que nós tenhamos sempre a coragem de seguir o Mestre Jesus, que nos traz alegria, felicidade, e sentindo as vibrações desse Mestre amado que disse que aonde estivessem 2 ou mais pessoas, em seu nome ali ele estaria, que nós todos possamos receber e perceber essas vibrações tão amorosas. E hoje nós vamos falar do nosso Evangelho. Esse Evangelho que nos dá as condições para fazermos as nossas melhores escolhas, para alimentar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança. Porque eu sempre digo isso, bolsa de mulher, então, é uma coisa fantástica. Alguém do lado diz, estou com uma dor de cabeça, tem remédio. Nossa, enxaqueca, então, não vou nem falar em dor de estômago, tem remédio para tudo. Agora, quando a alma dói, o que nós fazemos? Procuramos o remédio dentro da bolsa? Abre o Evangelho, que com certeza o remédio ali está. Então, esse Evangelho de luz é que vai nos ajudar sempre na nossa caminhada. E hoje nós vamos falar de uma parábola que Jesus nos trouxe. E como nós provavelmente já ouvimos falar sobre isso, parábolas, né? Parábolas eram muito utilizadas naquela época de Jesus, porque além de trazer ensinamentos, era uma história. Quem não gosta de ouvir uma história, né? Uma história prende a nossa atenção. Então, Jesus, como esse mestre tão amoroso, ele usava principalmente muito as parábolas para trazer os ensinamentos. E as parábolas, elas vão mais além. Porque à medida que a vida vai nos ensinando, nós vamos tendo uma compreensão maior ainda. Então, esse convite do estudo, não percam. Porque a cada dia que a gente aprende um pouquinho mais, que a gente coloca o conhecimento no coração, nós vamos começando a entender mais o que Jesus espera de nós, o que nós podemos fazer, o que realmente significa Deus dentro de nós. Então, as respostas estão ali, mas nós precisamos ir procurá-las. Então, Jesus usava muito as parábolas. E ele andava, para ele não tinha ninguém melhor ou ninguém pior. Ele andava com qualquer tipo de gente, porque ele não veio, como ele mesmo disse, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E nessa ocasião, ele estava andando com os publicanos e com os pecadores. Os publicanos eram os coletores de impostos daquela época. A gente já vê que desde aquela época já não eram muito bem quistos essa história de coletor de imposto, Mas faz parte, A gente tem que seguir as coisas certinhas, Então, ele estava andando com um grupo de publicanos e de pecadores. Pecadores eram aquelas pessoas consideradas pecadores porque não cumpriam os rituais que a religião exigia. Então, eram taxados de pecadores, E ninguém deveria andar com eles. Andar com eles. Muito menos sentar e comer com eles. Aí, então, era uma coisa inadmissível. E Jesus fazia isso? Não, aquele ali é pecador, eu não vou andar com ele. Ao contrário, Para Jesus não tinha nada disso. E ele estava andando, com o povo, e ele usava as parábolas sempre com as situações do cotidiano, até porque era um povo ainda muito limitado, Provavelmente nós andando lá naquela época, muito limitado, Muito pouco evoluído ainda. Então, tinham que ser situações do cotidiano onde eles iriam entender melhor. Então, ele falava muito de pastores, ele falava muito de pescadores, falava de vinha, de plantações. Então, isso ajudava na compreensão do que ele queria passar. E essa ocasião, então, ele falou... Essa parábola da ovelha perdida, ela está nos evangelhos de Lucas e de Mateus. E ela vem junto até da parábola do filho pródigo, que é uma parábola também maravilhosa, faz parte ali. Mas ele vem falando de que um pastor, ele estava com as suas 100 ovelhinhas, cuidando das ovelhinhas,
E, de repente, uma ovelhinha que aproveitou um descuido do pastor e resolveu explorar o mundo afora. Conseguiu uma brechinha, saiu fugindo, né? E foi por ali afora. Só que o que aconteceu? Lógico, feliz da vida, no primeiro impacto ela estava feliz da vida, mas depois começou a vir a noite, começaram a aparecer as dificuldades, e aí ela ficou perdida, né? E o que será que aconteceu? O pastor zeloso deixou as outras 99 ovelhinhas num lugar seguro, onde ele sabia que nada de mal iria acontecer a elas, e foi procurar essa ovelha indisciplinada que se perdeu. E aí ele chegou à beira de um precipício e encontrou a ovelhinha machucada, toda cansadinha ali, e ele amorosamente colocou-a nos ombros. Olha o carinho desse pastor. Colocou nos ombros e trouxe de volta junto para as outras. E aí temos uma parte, porque nós, bonzinhos do jeito que nós somos, quando a gente vê alguma situação, a gente já diz logo, aquele ali provavelmente é a ovelha negra da família. Já falamos isso alguma vez? Não precisa nem responder, né, gente? A gente só pensa, né? Mas provavelmente já deve ter acontecido isso, porque nós somos muito rápidos no julgamento com os outros. Ovelha negra tenha vontade. Como se nós fôssemos as ovelhinhas branquinhas, né? Porque se tem a negra que é ruinzinha, a branquinha deve ser boazinha. Então, eu vou ser a ovelhinha boazinha. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês conhecem como é realmente uma ovelhinha? Sabem qual é o temperamento dessa ovelhinha? E aí, quando a gente começa, por isso a importância que eu acho tão lindo do estudo, né? Que quando diz, conhece a verdade, ela vai te libertar, através do estudo a gente vai começando a entender tudo isso. A ovelhinha é um bichinho muito bonitinho, mas extremamente teimoso, rebelde. Nada a ver com a gente, né? Jesus falou, nada a ver com a gente. Rebelde, indisciplinado, né? Precisa de atenção total. Um pastor que conduz um rebanho de ovelhas, a domesticação é feita olho a olho, uma por uma. Olha a paciência, o cuidado, o amor que um pastor deve ter para conduzir o seu rebanho de ovelhas. Então, imagina só, uma ovelhinha, por exemplo, se ela cair dentro de um lago, ela morre afogada, porque o peso da lã é muito grande e ela não consegue se debater ali e sair da situação. Então, o pastor, além disso tudo, do carinho, do cuidado, ele tem que ser forte para poder retirar a ovelhinha ali de dentro daquela situação. Então, pastor de ovelhas é algo muito mais difícil e complexo do que a gente imaginava que fosse, né? E aí a gente começa a pensar, então, porque se Jesus trouxe essa parábola para que nós pensássemos, nós vamos começar a pensar em nós, então. Será que nós somos ovelhinhas já domesticadas pelo pastor, já obedientes ao pastor, já confiantes no pastor? Porque até uma ovelhinha, para ser tosquiada, que não é uma coisa agradável para ela, ela confia tanto no pastor que ela vai. E aí ela se desnuda totalmente, perde a lã toda e vai tranquila, porque a confiança que ela tem no pastor é tão grande. E aí nós precisamos realmente começar a pensar em nós. Nosso pastor, qual é o nosso pastor? Jesus. Isso a gente sabe, fala, né? Tranquilamente. Mas como estará o nosso grau de confiança nesse pastor? Né? A gente tem que começar a pensar nisso. E aí a gente começa a pensar
numa ovelhinha que era muito próxima a Jesus naquela época, Pedro. Teve um encontro de Jesus aqui, que eu não me lembro quando foi exatamente, porque também não dá para lembrar, mas tem alguns anos, né, que foi explorado exatamente isso você não deve lembrar também o ano, né? Mas também isso não importa, o ano não importa, né? O que importa realmente é o teor do encontro, né? E nesse encontro de Jesus, que também são eventos da casa que são extremamente importantes para o nosso coração, para o nosso conhecimento, né? Então, ele explorava muito também Pedro. E Pedro era muito próximo de Jesus, mas Pedro era impetuoso. Era daquele assim, bate pronto, entendeu? Respondeu, levou. Nada parecido ou, né? Nenhuma semelhança com nenhum de nós. Porque aqui, nenhum de nós, quando alguém diz alguma coisa, retruca. Eu acho que não, né? Ninguém aqui discute. Ao contrário, né? Eu aceito a opinião do outro sempre com muita tranquilidade. Bom, então vamos lá, né? Mas Pedro era extremamente impetuoso. Dizia, falava o que queria, traiu Jesus 3 vezes. Jesus abandonou? Não, porque Jesus sabia o teor do coração daquela ovelhinha. Sabia que aquela ovelhinha ia também caminhar de uma forma mais serena, mais tranquila, mais confiante, com mais coragem, como nos diz ali o texto do preparo, né? Então, Pedro é uma grande demonstração de que nós também podemos nos transformar, né? Porque quando a gente fala muito em arrependimento, eu me arrependi. O que significa arrependimento? Significa transformação. Quando eu consigo me transformar, realmente eu estou me arrependendo das coisas que eu faço. Então, Pedro, né, que era tão ligado a Jesus, que era tão, né, amigo de Jesus, também era uma ovelhinha, também foi uma ovelha que precisou de muito cuidado, de muita abnegação para conseguir abrir mão do que ele pensava, do que ele agia, para mudar, né? Então, a ovelha, ela quando escapa do redil, que o pastor volta e vai buscá-la, né? Ela vai começando a se transformar e confiar no pastor. E essa mensagem, né, que está na parábola, na época, a ovelha era muito importante, porque tudo na ovelha era aproveitado. Tudo, desde os chifres até a carne, o pelo, tudo. Então, era um animal que era muito útil e todos tinham muita vontade de ter a ovelha, né? Então, desculpe. Então, a gente lembra que se Jesus é o bom pastor, como ele diz, e que ele conhece cada uma das suas ovelhas, será que nós temos realmente a certeza de que ele nos conhece? Será que realmente estamos fazendo esse movimento de transformação tão importante? Porque através da doutrina espírita a gente sabe que precisa, né, evoluir, que nós precisamos nos transformar, mas a gente sabe também que não é fácil. Não é fácil. Porque quando a gente lê no Evangelho que nós precisamos perdoar, e ali está escrito, não está escrito assim, olha, vocês precisam perdoar, ponto, acabou. Não. Ali diz assim, precisa perdoar 70 vezes 7. Já fizeram essa conta? Não façam no momento, porque ela assusta um pouco, né? Porque a gente realmente precisa, primeiro, nos perdoarmos. Isso é das coisas mais importantes, porque quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Se eu não me perdoar, como eu vou perdoar o próximo? Então, a gente vai vendo, né, que as nossas semelhanças com Pedro
também existem, também são grandes, né? Mas apesar de todas essas dificuldades, Jesus confia em todos nós porque Ele conhece cada um de nós. Se Ele é o nosso pastor e o pastor conhece todas as ovelhas, Ele conhece cada um de nós, né? E nós que amamos tanto Jesus, que Ele sabe das nossas imperfeições, sabe que nós estamos evoluindo, que nós estamos querendo crescer cada vez mais, né? Ele espera cada um de nós fazendo essa mudança, né? E nós somos, se a gente começar a comparar, nós somos como atletas, né? Porque a gente acha lindo quando vê um atleta lá numa maratona, uma coisa, ganhando lá o diploma, lá, a medalha dele. E nós não pensamos em nenhum momento no esforço que ele fez para chegar ali. Nós, por muito menos, com essa história de academia, então, não, segunda-feira eu vou começar a academia. Só que segunda choveu, gente, não deu, sabe, choveu. Mas segunda-feira que vem eu vou. E a gente vai empurrando com a barriga. E aí a gente acha lindo quando alguém ganha São Silvestre, como foi agora, né? Um espetáculo realmente maravilhoso, que em questão de segundos ele deu uma arrancada e foi sorte. Não, foi muito empenho, foi muita dedicação, foi muita dor para ele chegar lá. Foi muita dor, porque não deve ser fácil, né? Aquele programa todo de exercícios para chegar lá. Mas nós, muitas vezes, queremos coisas mais fáceis, né? Porque nós temos os nossos momentos de fraqueza, sim, mas também nós temos a ajuda necessária para levantarmos nos nossos momentos de fraqueza. Quantas vezes a gente reage também com agressividade quando nos acontece alguma coisa? Não, as ovelhinhas, né, que ficam irritadas, já vou me embora disso aqui, esse pastor não está legal, eu vou me embora. Aconteceu isso comigo. Onde já se viu? Eu, uma ovelhinha tão boazinha, vou ter que receber isso. E aí, quando a gente fala isso, por que isso aconteceu comigo? É o nosso orgulho falando. Porque eu estou dizendo, por que não aconteceu com ela? Eu sou tão boazinha. Então, é o nosso orgulho que ainda fala quando diz, puxa, isso não devia ter acontecido comigo. Né? Em nenhum momento a gente tem a coragem de enfrentar e dizer, eu não estou sozinha e eu vou vencer. Né? Eu confio no meu pastor e eu vou vencer. E a gente vai vendo através do Evangelho quantas lições mostrando isso. A gente tem também o exemplo da mulher adúltera, né? Que chegou lá na praça, levada pelo marido, onde ela tinha cometido adultério. E todos, né, se levantam para tirar a pedra. E Jesus diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas os amigos espirituais nos relatam o que aconteceu depois. Porque a gente, quando ouve essa história, a gente não pensa muito no que será que aconteceu com ela depois. Porque quando Jesus disse, vai e não peques mais, ela parou, pensou, disse, para onde eu vou? Para casa eu não posso voltar. Porque não tem condições realmente de voltar. Para a casa dos meus pais, também não vai dar para eu voltar. E ela se escondeu num canto. E quando ficou noite, ela foi procurar Jesus novamente. E aí, com todo arrependimento no coração, ela disse a Jesus, Jesus, eu errei realmente. Eu me deixei enredar na conversa, mas agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu não tenho para onde ir. E aí Jesus, como pastor amoroso, com aquela ovelha, né, que naquele momento estava perdida, ele deu rumo a ela. Disse, olha, vá para algum lugar onde ninguém lhe conheça e faça o bem. E aí, à noite, ela saiu. E anos depois, ela é encontrada na cidade de Tiro, onde ela fez uma casa que recebia os doentes, os fracos, e cuidava de cada um. E sempre falando em Jesus, dizendo, Jesus me salvou, me ajudou, vai ajudar você também. Então, esse arrependimento que ela teve foi a transformação,
do coração, a transformação das ações. E é isso que Jesus nos fala quando o pastor resgata a ovelha perdida. Que todos nós podemos nos transformar, sim. Trazemos as nossas imperfeições, com certeza. E muita gente diz assim, mas eu não sou Jesus. Eu ainda estou longe de ser Jesus. Não somos Jesus mesmo. Mas se Ele é o nosso mestre, por que não podemos caminhar pelo caminho que Ele está nos indicando? Por que insistimos tantas vezes em nos perdermos no caminho que não vai ser o melhor e voltamos machucados procurando o pastor? Não é? E aí a gente lembra, né, de tantas ovelhas perdidas por aí, né, principalmente quando a gente fala em família, né, a luta de tantos pais contra a droga. Eles abandonam seus filhos como pastores negligentes? Não. Eles vão em busca desse filho, eles lutam para que esse filho volte à segurança, volte aos braços do pastor que os ama, né? Então, é uma luta que realmente, com empenho, com abnegação, se consegue. Existe uma história que é verídica. Eu gosto muito de contar a história. E é passada na Escócia, em Glasgow. E aí era uma adolescente, né? Adolescente a gente conhece como funciona, né? A gente sempre brinca, só mudam de endereço, porque parece que eles têm, né, um métodozinho ali, e acabam em algum momento, eles começam a dar aquelas perturbações que são normais e que depois tudo resolve-se mais com tranquilidade. E essa menina, os pais passaram a ela conceito de Deus, né, de fazer o bem e tudo. Mas quando chegou naquela idade X, ela se revoltou, virou para os pais e disse, olha, a partir de agora, não quero saber do seu Deus, não quero saber de nada, não quero mais nada. Inclusive, bateu a porta, vou-me embora de casa. E foi-se embora. Só que depois desse ato, assim, né, meio dramático, ela viu que ela estava na rua e que não tinha condições de se manter. E aí também não deu o braço a torcer e acabou se prostituindo e foi levando a vida numa situação bem complicada, né? O pai faleceu, o tempo passou e a mãe nunca perdeu as esperanças de encontrar a filha novamente. E aí um dia ela teve a ideia, né, de ir numa igreja, porque ela viu que numa igreja estavam tendo entrega de sopa, né, como a gente vê em vários estabelecimentos, e ela viu vários avisos. Então, ela tirou uma foto e colocou a foto em vários locais que distribuíam comida para moradores de rua, situação de risco. E na foto ela colocou, eu continuo te amando, volte para casa. E deixou isso em várias coisas. E um dia, a moça, porque já era mais uma moça, ela entra no local e ela vê aquela foto de uma senhora grisalha, leu aquilo ali e disse, meu Deus, será mesmo que é quem eu estou pensando? E naquele momento um filme foi passando dentro dela, todo o sofrimento que ela sentiu, tudo que ela passou, e ela resolve fazer o caminho de volta para casa. E andando, ela vai andando, e enquanto ela vai andando, né, todos aqueles sentimentos vão passando no coração, vão lhe dando forças para essa caminhada, que é uma caminhada difícil, essa caminhada da volta, mas que com coragem, como está ali dito, nós conseguimos. E aí, quando ela chega na casa pequena, ela vê que a porta não está fechada. E ela se assusta muito, meu Deus, depois de tudo que eu passei, agora que eu estou conseguindo retornar, será que aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Sobe correndo as escadas, que ela lembrava onde era o quarto, e a mãe está lá dormindo. E ela acorda, mãe, que susto, eu achei que você tivesse sido ferida, algum ladrão tivesse entrado aqui, porque a porta está aberta. E a mãe serenamente olha para ela e diz, minha filha, depois que você foi embora,
Nunca mais eu fechei a porta. E aí a gente vê, né, o que um pastor amoroso faz pelas suas ovelhas, né? E nós não podemos nunca esquecer disso. Tinha uma senhora que estava andando na rua e, de repente, ela viu 2 homens discutindo. Um forte, alto, e o outro magrinho, sabe aquele magrinho baixinho, típico magrinho abusado, né? E ele estava indignado, com o dedo no nariz do mais alto e dizendo: que absurdo, quem você pensa que é? Eu estava aqui querendo jogar e você nem me chamou. E aí o mais alto só dizia: calma, Paulinho, fica calmo, Paulinho. Ele dizia: calma, coisa nenhuma, onde já se viu, eu aqui querendo jogar, você não é mais meu amigo, eu vou contar para todo mundo o que você fez comigo, porque isso não se faz com ninguém. E ele dizia: calma, Paulinho, lembra do que você leu ontem no Evangelho do Lar. Paciência, calma. E a senhora ali assistindo. Só que chegou uma hora que ela ficou tão irritada que ela foi lá: mas peraí, me desculpe, eu estou aqui escutando essa discussão. Não é possível que você, desse tamanho, fique ouvindo todos os desaforos que o Paulinho está lhe dizendo. Vai lá e faz alguma coisa, dá um soco, faz qualquer negócio. E aí, o homem alto disse: minha senhora, a senhora me desculpe, a senhora está enganado. Paulinho sou eu, o Jorginho é ele. Então, o calma, Paulinho, era para ele, para que ele não entrasse nessa luta. E quantas vezes nós precisamos dizer: calma, Bernadette, calma, paciência. Porque na nossa impetuosidade, muitas vezes a gente diz o que não quer e depois que disse, não tem mais jeito. A palavra já foi. Não tem como. Você pode até pedir desculpa. Pediu, mas magoou. Para quê? Então, vamos lembrar dessa história, né? Vamos ser os Paulinhos, na calma, paciência. Se a gente faz o Evangelho no Lar, que nos diz sempre no Evangelho, falando sobre a cólera, falando sobre a paciência, falando sobre o perdão, a gente ainda perde tempo impondo as nossas opiniões, a nossa vontade, né? O nosso jeito de ser. Então, a gente precisa, quando nós falamos em arrependimento, é transformação. Isso é que nós precisamos fazer, nos transformarmos. Eu já me perdi, não sei aonde eu estou aqui, entendeu? Porque roda esse negócio para lá, roda esse negócio para cá, mas eu vou chegar ali. Já falei um monte de coisa daqui. Aqui, peraí. Só para dar um rumo aqui onde eu estava, né? Então, o que Jesus vem nos mostrando? A infinita bondade. Ele não estava ali para julgar ninguém. Para ele, tanto faz se é rico, se é pobre, se é branco, amarelo, azul, não interessa. Interessa o que nós podemos fazer para nos transformarmos. É isso que nós precisamos fazer, né? Sem ficar pensando, não, mas isso eu não vou fazer agora. Não, ele disse que iria buscar qualquer ovelha que se perdesse. E foi buscar, cada um de nós. Porque quantas vezes nós já nos perdemos? Quantas vezes já escolhemos caminhos que não deviam ser os melhores? Se nós, como espíritas, acreditamos na reencarnação, quantas vezes já batemos com a cabeça na parede? Quantas vezes fugimos do pastor? Mas agora estamos aqui, seguindo o pastor, querendo seguir o pastor. E o pastor sabe que nós ainda falhamos, mas com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho, ele nos coloca nos ombros, porque ele não pega só pela mão, como diz ali. Ele coloca nos ombros. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, ele nos coloca nos ombros e diz: deixa que eu levo vocês. Não tem aquele texto lindo, que eu acho maravilhoso, do Pegadas na Areia, né? do homem que estava andando na praia e conversando com Jesus, né? E diz: poxa, Jesus, eu estou olhando para trás e estou vendo aqui 2 pegadas,
né? Nós dois caminhando. Mas nos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, eu olho para trás e só vejo uma pegada. O senhor me deixou sozinho andando? Não, meu filho. Nos momentos mais difíceis da sua vida, foi na hora que eu te peguei no colo. E cada um de nós é assim. Quando a dor aperta, quando o sofrimento vem, quando a tempestade cai, quem nos carrega no colo? Jesus, esse pastor que nos traz, né, carinhosamente de volta para o aprisco, né? E aí a gente lembra, né, quando ele diz que nenhuma das suas ovelhas iria se perder, o Espírito Maria Dolores, ele traz um texto muito lindo que mostra exatamente isso, né? Quando ele diz que não ia deixar nenhuma ovelha perdida, né? E esse texto é um diálogo de Jesus com Maria de Madalena no terceiro dia depois da sua morte, quando Maria de Madalena encontra Jesus ali no túmulo, né? E aí Maria dos Dolores, ela traz esse poema, através da psicografia do Chico Xavier, que tem o título Amor e Perdão, do livro Coração e Vida. E o final desse diálogo, né, é o que a gente vai ver aqui, né? E diz assim, Madalena diz a Jesus, Senhor, onde estivestes? Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Que pastor é esse que vai buscar em qualquer lugar, né, essa ovelha que se perdeu? Então, essa é a grande lição dessa parábola, porque muitas vezes a gente fica parado, às vezes nos nossos equívocos, nas nossas culpas, e não segue adiante. E não segue adiante. Mas quando nós nos lembramos que não estamos sozinhos, que temos tanta ajuda, quantas vezes, se a gente fizer uma enquete ali na porta, né, coloque aqui quantas vezes por dia chama você a irmã Maria Angélica. Se a gente fizer uma enquete ali, pelo menos umas 2, 3 vezes por dia a gente vai chamar a irmã Maria Angélica, porque a gente chama ela o tempo todo. Qualquer dificuldadezinha, a gente está chamando a irmã Maria Angélica. E ela atende a cada um de nós. Em nenhum momento ela diz, não, de novo você, gente, pelo amor de Deus. Semana passada eu já falei com você, se de novo não dá. Não, em todos os momentos, essa pastora, né, de corações
atende a cada um de nós. Essa pastora amorosa que diz que cada um que passa naquele portão se torna filho amado do nosso coração, do coração dela. Então, temos a ajuda. E também não podemos esquecer que também já somos pequenos pastores. Pequenos pastores, mas eu sou pequena pastora? Como assim? Como não? Temos família, temos netos, filhos, amigos, né? Podemos, já temos e devemos ser pequenos pastores, pois temos o conhecimento, temos o amor, temos a vontade. O que nos falta? Nada. É seguir em frente. Isso é o principal. É seguir em frente com confiança, com coragem, como disse ali no preparo, muito bem dito, coragem. Porque quando eu me lembro, poxa, eu não estou sozinha, essa dificuldade está muito grande. E muitas vezes a dificuldade é grande mesmo, a gente cai, a gente chora. Chora sim. Mas tenha certeza de que as lágrimas que estão caindo, alguém está enxugando. Isso a gente não pode esquecer jamais. Porque quando a gente chora, a gente não está sozinho. Quando a gente tenta, a gente não está sozinho. Quando a gente consegue, eles vibram. Quando a gente realiza, eles batem palma. E dizem sempre, consiga, vá em frente, você vai além. E essa é a grande lição da parábola. Que a gente tenha certeza desse grande pastor, que é o nosso exemplo, como está ali. Qual é o nosso modelo e guia? Jesus. Se ele é o nosso modelo e guia, queremos um pastor melhor do que esse? Então, ele entende que muitas vezes o nosso caminhar é meio balançante. Que muitas vezes a pedra no caminho, nós mesmos que colocamos muitas vezes, né? Que nós podemos tirar, mas que sentamos do lado da pedra e dizemos, eu não vou fazer nada. Alguém que tire essa pedra para mim. Né? Mas que a gente pode, consegue e vai à frente. Então, antes, né, já está chegando ali discretamente os 5 minutos, né? Aqui no livro Agenda Cristã, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que é outro espírito, né? A gente vive cercado de benfeitores maravilhosos, e André Luiz nos traz tantas informações, né? É um espírito que mostra, assim, que era como nós, né? Mostra a sua luta, né? E através dessa mensagem, que a gente não esqueça do pastor que está sempre ao nosso lado. E a mensagem chama-se Você Mesmo. E diz assim, lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário da sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo das suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Então, que nós possamos sempre seguir esse pastor amado, na certeza que em nenhum momento de nossas vidas iremos nos perder. Que Jesus esteja sempre nos nossos corações e que a paz seja o caminho do bem. Graças a Deus.